Pede em francês. Assim essa simples empregada de mesa não entenderá uma palavra, soltou o milionário, rindo. Não sabia que aquela camarada silenciosa tinha crescido numa embaixada francesa. O restaurante ou salão âmbar fervia naquela noite como se toda a cidade tivesse decidido jantar sob os seus lustres de cristal. Mesas reservadas com meses de antecedência, garrafas que custavam mais do que um salário mensal, guardanapos dobrados como flores brancas sobre pratos de porcelana fria. Antônia Vieira atravessou o salão com o bloco de notas na mão e a postura direita. Conhecia cada centímetro daquele lugar, cada copo, cada talher, cada cliente difícil. Sabia a que mesa servir primeiro, a que hora a cozinha ficava vazia, onde o chefe gritava mais alto. Trabalhava ali há 2 anos e há 2 anos ouvia o mesmo. A mesa 7 pediu outra garrafa. Antônia, mexe-te. Antônia, aquela esquina ainda está suja. Antônia, sorri mais. Não estás num velório. Ela sorria, sempre sorria, embora por dentro algo lhe pesasse como uma pedra molhada. Naquela noite, a mesa 15 estava reservada para Cristiano Almeida. O nome dizia tudo: empresário imobiliário. 4 edifícios no Chiado com o seu apelido em letras douradas na fachada. Um homem habituado a que o mundo se movesse quando ele levantava o dedo. Tiago Santos, o chefe de sala, aproximou-se de Antônia antes que o casal entrasse. Tu atendes a 15 esta noite, disse, baixando a voz. O senhor Almeida pediu especificamente que fosse outra empregada de mesa. A que o atendeu da última vez pareceu-lhe, como disse, demasiado expressiva. Isso significa o quê? Tiago encolheu os ombros. Significa que ela sorriu quando ele falou. Tu faz o que sabes fazer e aguenta. Se te faltar ao respeito, vens ter comigo. Eu trato disso. Antônia assentiu. Tiago era um dos poucos naquele restaurante que a tratava como uma pessoa e não como um móvel que se deslocava sozinho. Chegaram minutos depois. Ele, de fato, feito à medida, relógio de ouro grosso no pulso. Aquela forma de andar que só tem os homens que nunca tiveram de esperar por nada na vida. Ela, alta, perfume que chegava antes da sua sombra, risadas de copo, olhares que mediam todos de cima a baixo. Cristiano nem sequer levantou a vista quando Antônia se aproximou. Champanhe, do bom, não o que me trouxeram da última vez. E avisa o chefe que a minha noiva é alérgica a coentros. Se encontrar uma folha no prato dela, este lugar vai ter um problema sério. Claro, senhor Almeida. Bem-vindo novamente ao Salão Âmbar. Sim, sim. Traga-nos as ementas e desapareça. Antônia manteve o sorriso. Assentiu. Caminhou para o bar com passo firme. No bolso do avental sentiu o pequeno e familiar volume do caderno de couro gasto que levava há anos. Tocou-o por cima do tecido como quem toca um amuleto. Cheirava ainda a umidade de cozinha, a especiarias secas, ao perfume tênue de quem o tinha escrito. Por um segundo, os olhos de Antônia umedeceram-se. Apenas um segundo. Não te deixes abalar, disse a si mesma em voz baixa, repetindo o que a avó Bernardina lhe tinha dito 1000 vezes. Não te deixes abalar, minha filha. Voltou com as ementas. Cristiano mal as olhou. Raquel Soares abriu a sua com 2 dedos, como se pudesse sujar-se com o papel. O que recomenda? Perguntou ela sem olhar para Antônia. O chefe preparou esta noite um magrete de pato com redução de cassis e... Pato? Interrompeu Raquel, rindo. Tu achas que vim vestida assim para comer pato? Mas o que se passa, meu amor? Cristiano sorriu com aquele sorriso que se sente mais no estômago do que na cara. Ah, meu amor, é que ela não sabe quem somos. Antônia continuou de pé, bloco na mão, sem pestanejar. Algo mudou no ambiente. As mesas vizinhas começaram a olhar de soslaio. Um casal mais velho fez silêncio. Um grupo de 3 executivos deteve o copo a meio da altura. Sabes que mais, meu amor? Continuou Cristiano, já procurando plateia. Vamos divertir-nos. Vou pedir tudo em francês. Vou dizer-lhe, diante de toda esta gente, o que penso dela. E como não entende uma palavra, vai sorrir e sentir-se como uma boneca. Raquel soltou uma gargalhada cristalina exagerada que ecoou nas paredes. Cristiano, és terrível. Pobre criatura. Que saberá ela de francês? Por isso é perfeito, meu amor. Olha, Cristiano levantou a voz, não para falar com Antônia, mas para que toda a sala o escutasse. S'il vous plaît, mademoiselle, apportez-nous 2 fois ce gras poêlé.
Et puisque cette pauvre fille n'a même pas l'air de savoir lire la carte, ajoutez 2 verres de Sancerre. J'imagine qu'elle ne sait même pas prononcer le nom du vin sans se mordre la langue. Isso, uma posa théâtrale. Bebe am gol de agua, sans dessart de aoliar. Et dites au chef que si la sauce est aussi salée que la dernière fois, je quitterai cet endroit en humiliant publiquement toute la cuisine. Cette fille incluse sorriu de canto. Anotou, senhorita. Antônia continuava de pé, bloco na mão, lápis quieto. Raquel já ria sem disfarce, tapando a boca com o guardanapo. Cristiano desfrutava cada segundo, recostado contra o encosto, braço estendido sobre a cadeira da sua noiva, como se fosse o dono do ar do salão. Um casal da mesa 7 sorria incomodado, sem saber onde meter os olhos. Um homem mais velho franziu a testa e olhou para o prato. Um jovem da mesa 11 tirou o telemóvel fingindo rever mensagens, mas apontando a câmera para a 15. Tiago, que tinha ouvido tudo do atril do chefe de sala, aproximou-se rapidamente. Senhor Almeida, se me permite, prefiro atender. Lueu pessoalmente esta noite. A minha colega está. Colega? Interrompeu Cristiano sem o olhar. Tu tens trabalho. Chefe de sala. Não te metas. Eu pedi em francês. Se a senhorita não entendeu, que vá procurar alguém que entenda. É muito simples. Senhor, não é necessário, Tiago, não. Cortou Cristiano, lendo-lhe o crachá. Eu gasto muito dinheiro por mês neste restaurante. Se me disser como tenho de pedir o meu jantar, vou ter de ligar para o proprietário e explicar-lhe que perdeu um cliente importante. Expliquei-me? Tiago cerrou a mandíbula. O gerente de serviço, que estava a 3 metros, fez-lhe um gesto seco com a mão. Um gesto que dizia: retira-te agora. Tiago baixou a cabeça uma fração de segundo. Olhou para Antônia com desculpa silenciosa e retirou-se. A humilhação tinha agora 2 feridos. Vês? Continuou Cristiano à sua noiva, já com a audiência ganha. Esse rapaz vai ficar de empregado de mesa mais 20 anos por esse tipo de coisas. Defender o indefensável, ter coração de pobre. Raquel aplaudiu baixinho, como num teatro privado. Meu amor, és tremendo, mas não sejas mal para a rapariga. A ver, senhorita, entendeu algo do que ele pediu? Antônia não respondeu ainda. Baixou a vista para o bloco, começou a escrever devagar com caligrafia clara. Raquel inclinou-se para ver. Está a anotar. Cristiano. Está a anotar como se entendesse. Impossível. Está a desenhar pauzinhos para não ficar mal. É o truque mais velho do mundo. Vi a fazer. Ludaqui. Cristiano recostou-se na cadeira e cruzou os braços. Sorriso enorme. Olhos brilhantes, desfrutando. Sabe que mais, senhorita? Vou fazer-lhe uma proposta porque hoje estou de bom humor. Levantou a voz outra vez, mais forte. As mesas vizinhas deixaram de fingir que não escutavam. Se você realmente entendeu o meu pedido em francês, palavra por palavra, dou-lhe de gorjeta o meu relógio. Este relógio levantou-o do pulso. A corrente de ouro brilhou sob as luzes tépidas do salão. Custa o que você ganha em 5 anos aqui. 5 anos a lavar copos e a carregar tabuleiros. 5 anos na minha mão. Uma mulher da mesa 7 levou a mão à boca. O jovem da 11 já estava a gravar abertamente sem disfarce. Outro homem mais velho pousou o copo sobre a mesa com um golpe seco que soou a julgamento. Aceitamos a aposta? Continuou Cristiano. Sim ou não, mas tudo, hein? Se lhe escapar uma palavra, uma só, vai para a cozinha e nunca mais volta a interromper o jantar de gente importante. Raquel tinha lágrimas de riso. Meu amor, não sejas cruel, olha para ela. Pobrezinha, não sabe nem onde se meter. Deixa-a em paz. Pelo contrário, meu amor, respondeu Cristiano sem tirar os olhos de Antônia. Estou a dar-lhe uma oportunidade que ela jamais teria. Se entendeu, ganha 5 anos da sua vida num só minuto. Se não entendeu, aprende de uma vez por todas qual é o seu lugar. Trato justo, não? O salão inteiro esperava. Tiago, do atril, conteve a respiração. O gerente da porta engoliu em seco. Uma senhora mais velha da mesa 9 apertou o braço do marido com força, sussurrando algo que ninguém conseguiu ouvir. Antônia levantou os olhos do bloco devagar e pela primeira vez em toda a noite fez algo que mudou a temperatura do ar. Sorriu. Não era o sorriso de serviço. Não era o sorriso de sim, senhor. Era um sorriso pequeno, tranquilo, quase imperceptível.
O sorriso de alguém que acaba de reconhecer uma canção que pensava esquecida. No bolso do avental, a sua mão encontrou o caderno de couro. Apertou-o suavemente. Não te deixes abalar, minha filha. Voltou a ouvir a voz dentro do seu peito. E quando chegar o momento, não grites. Nunca grites. Fala com eles como te ensinei. Devagar. Bonito. Para que percam o ar. Raquel deixou de rir primeiro. Algo naquele sorriso lhe atingiu o estômago sem saber por quê. Cristiano franziu a testa. Começou a sentir, sem saber por quê, que algo não estava a correr como ele tinha planeado. Eu entends Antonia Falou, non en espagnol, Monsieur Almeida, avec tout le respect que je vous dois, je préfère ne pas accepter votre montre. Mais permettez-moi de vous répéter exactement ce que vous venez de demander mot pour mot, avant que la cuisine ne se trompe de plat. 2 foie gras poêlés, 2 verres de Sancerre, et un message au chef que je préfère ne pas répéter devant votre fiancé par pure courtoisie. O silêncio que se seguiu foi o tipo de silêncio que não cabe num restaurante. Cabia numa igreja, num julgamento, numa despedida. Raquel deixou cair o copo contra a mesa. Não partiu, mas o som atingiu as paredes como um sino. Cristiano endireitou-se tão rapidamente que o encosto da cadeira rangeu. O sorriso congelou-lhe na cara. Aquela máscara feia que fica nos homens a quem acabam de tirar o chão. O jovem da 11 continuava a gravar. As mãos tremiam-lhe, e em alguma parte da sala uma mulher mais velha murmurou sem saber que a ouviam. Minha nossa, essa rapariga acabou de mudar a noite. Antônia fechou o bloco, guardou-o no bolso do avental junto ao caderno de couro. Fez uma leve inclinação de cabeça. Desejam algo mais, senhor Almeida? Ou retiro o pedido tal como o formulou? O milionário abriu a boca. Não saiu nenhuma palavra, e sem que ninguém o notasse, numa mesa afastada, quase na esquina do restaurante, um homem que passara a noite a jantar sozinho baixou o jornal que fingia ler, tirou um telemóvel e marcou um número que não marcava há muito tempo. Sim, sou eu, disse em voz baixa ao auricular. Encontrei-a. Está aqui depois de tanto tempo. Encontrei-a. O silêncio na mesa 15 durou mais do que um homem como Cristiano Almeida estava habituado a suportar. 3 segundos. 5. 10. Para qualquer outra pessoa, uma eternidade. Para ele, uma agonia. Raquel olhava-o com os olhos muito abertos. Deu-lhe um pontapé por baixo da mesa. Cristiano. Cristiano, diz alguma coisa. Estou a pensar. Não estejas a pensar. Fala. Cristiano apoiou as mãos sobre a mesa. Tinha as palmas úmidas, algo que ele não se lembrava de sentir há anos. Levantou a vista para Antônia, que continuava de pé, esperando com a calma de quem tem todo o tempo do mundo. Decorizou, disse finalmente com aquela risada nervosa que pretendia soar natural e soou a vidro rachado. É óbvio. Aprendeu de ouvido o que disse. Repetir como um papagaio não é saber francês, como desejar, senhor, respondeu Antônia num português neutro e educado. Então a pergunta mantém-se. Confirmamos os foie gras e o Sancerre ou preferem mudar o pedido? Espere, cortou ele. Não tão rápido. Se também fala francês, diga-me algo mais. O que quer que seja. Uma frase espontânea. Antônia inclinou ligeiramente a cabeça. Não com desafio, com paciência. Senhor Almeida, sou empregada de mesa. Não estou aqui para o entreter. Estou aqui para o servir. Se quiser conversar comigo em francês, pode fazer-lo quando terminar o meu turno, embora duvide que tenha tempo e duvide que eu tenha vontade. Raquel levou as mãos à boca. A frase tinha caído no salão como uma pedra num lago seco. As mesas vizinhas, já sem disfarce, olhavam diretamente. Cristiano sentiu algo novo, algo que não sentia há anos e que não soube nomear de imediato. Era pequeno, era apertado, subia-lhe do estômago até a base do pescoço. Era vergonha, e isso assustou-o mais do que qualquer perda financeira. Chame o gerente, disse entre dentes. Agora, claro, senhor. Antônia virou-se nos seus saltos gastos e caminhou para o atril do chefe de sala, com a mesma serenidade com que tinha atravessado o salão no início da noite, como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse naquele instante 30 cabeças a segui-la em silêncio. Tiago, ao vê-la aproximar-se, roçou-lhe o braço discretamente. Estás bem? Estou bem. Não tens de voltar àquela mesa. Vou voltar, mas antes podes dizer ao gerente que o senhor o está à espera. Antônia.
Estou bem, Tiago. A sério. O gerente, um homem com barba aparada e expressão de gato que pisou água, aproximou-se da mesa 15 com passo rápido. Antes que Cristiano abrisse a boca, já estava a pedir desculpas que ninguém lhe tinha pedido. Senhor Almeida, que pena que tenha um incômodo esta noite. Se for pela empregada de mesa, asseguro-lhe que... Tire-a, cortou Cristiano. Quero que outra pessoa atenda esta mesa pelo resto da noite e quero falar com o proprietário amanhã à primeira hora. Cristiano, interveio Raquel com voz tensa. Eu não quero continuar a jantar aqui. Não te intrometas, Cristiano. Olha para mim. Pela primeira vez em toda a noite, ele olhou para ela. Raquel tinha os olhos brilhantes, não de riso, mas de algo mais incômodo, algo que ele também não soube nomear. Eu vou-me embora, disse ela. Este jantar já se estragou e foste tu que o estragaste. Desculpa. Sim, tu passaste dos limites e todos te estão a olhar. Raquel pegou na sua mala, levantou-se e atravessou o salão sem esperar resposta. Os seus saltos marcavam o ritmo de todo o salão, que agora já não fingia estar a fazer outra coisa. O gerente quis dizer algo. Não soube o quê. Cristiano também não. Antônia, do atril, observou a cena sem se mover. Sentiu o peso do caderno no bolso do avental. Fechou os olhos um segundo e por um instante, nesse segundo, já não estava no salão. Já não havia lustres de cristal nem copos brilhantes. Estava numa cozinha enorme com azulejos brancos, tachos de cobre pendurados em fileiras, o cheiro de tomilho fresco e manteiga a derreter sobre o lume brando. Estava sentada num banco de madeira, os pés sem tocar o chão. À sua frente, uma mulher pequena de mãos grandes, o cabelo apanhado sob uma touca branca, sorria-lhe enquanto mexia algo numa frigideira. Repete-me, minha filha, devagar. Merci. Não, sem pausa. A palavra inteira com doçura, porque quando dás graças, dás um presente. Repete. Merci. Outra vez. Olha-me nos olhos. Olha sempre nos olhos quando falas um idioma. Senão, as palavras caem ao chão. Merci lá. Isso assim, minha menina. Algum dia vais usar essa palavra num lugar onde ninguém acreditará que tu a sabes. E quando a disseres, vais lembrar-te de mim. Prometes-me? Prometo-te. Avó. E outra coisa, minha filha. Quando o mundo te tratar mal, não grites. Nunca grites. Fala bonito. Fala devagar. Para que os soberbos tropecem sozinhos. Tu nunca empurres. Entendeste? Sim, avó. Repete-mo. Não gritar. Falar bonito, para que tropecem sozinhos. A memória durou 3 segundos, talvez 4. Quando Antônia abriu os olhos, o salão continuava igual. O gerente continuava com cara de querer desaparecer. Cristiano continuava sentado sozinho na sua mesa com o copo de champanhe intacto à frente. E Antônia soube o que ia fazer. Ia terminar o seu turno, ia levar os foies gras à mesa 15, ia pôr a garrafa de Sancerre com a elegância que lhe tinham ensinado em criança. Ia deixar que o milionário comesse ou não comesse na sua cadeira e no seu orgulho ferido. E no dia seguinte ia continuar, porque a avó Bernardina Souza ainda a esperava num lar de idosos do outro lado da cidade aos domingos pela manhã com o cabelo acabado de pentear e as mãos cheias de veias azuis sobre a saia. E Catarina, a sua irmã, ainda a esperava no apartamento pequeno que partilhavam com os livros de admissão universitária abertos sobre a mesa e as olheiras de quem estuda até de madrugada. Antônia não estava ali por Cristiano. Nunca tinha estado. O restaurante, os turnos, os saltos gastos, as gorjetas miseráveis, tudo era por elas duas. E Cristiano Almeida, sem saber, acabara de tropeçar sozinho. Tiago, disse Antônia em voz baixa. Vou levar o pedido eu mesma. Que o gerente não se aproxime daquela mesa. Tens a certeza? Tenho. Tiago olhou a um instante. Depois, sem dizer nada, assentiu com um respeito novo, um respeito que não tinha sabido ter antes, não porque não quisesse, mas porque não tinha entendido quem tinha à sua frente. Antônia entrou na cozinha. O chefe, um homem de pescoço largo e olhar duro, levantou a vista da sua tábua. E o que pediu o milionário? 2 foies gras poeles. 2 copos de Sancerre. E também pediu para lhe mandar uma mensagem a si. Que mensagem? Que o molho da última vez estava salgado e que se voltar a estar salgado esta noite, vai humilhar toda a cozinha publicamente. O chefe olhou-a. Depois, lentamente, soltou uma risada baixa. Mas que bom homem. Já, Antônia,
Sim, chefe, que o molho desta noite fique perfeito. E da próxima vez que um cliente quiser humilhar alguém da minha cozinha, vens e dizes-mo a mim. Estamos entendidos? Antônia assentiu sem sorrir. Saiu da cozinha com o tabuleiro preparado, atravessou o salão, chegou à mesa 15. Cristiano não levantou a vista quando ela lhe pôs o prato à frente. O seu foi gras, senhor. O seu Sancerre. Bom proveito. Deixou-lhe o copo da noiva também, embora ela já não estivesse. Uma formalidade, uma lição silenciosa. Algo mais? Não. Com licença, senhor. E virou-se. 3 mesas mais além, o homem do jornal observava-a em silêncio. Tinha o café frio entre as mãos, um sorriso pequeno nos lábios e os olhos úmidos, como quem acaba de ver voltar para casa alguém que procurava-a toda a vida. Quando Antônia regressou à cozinha, Tiago estava à sua espera junto ao passe do chefe. Tinha os braços cruzados, a mandíbula tensa e o olhar diferente. Um olhar que ela não lhe tinha visto nos 2 anos que levavam a trabalhar juntos. "Tens um minuto?" perguntou-lhe. "Tenho uma mesa à espera de água e outra que já pediu a conta. Eu trato das 2. Tira 1 minuto, por favor." Antônia olhou por cima do ombro. O gerente continuava perto da mesa 15, a falar baixinho com Cristiano, tentando salvar o resto da noite. Ninguém a estava a vigiar. Aceitou. Tiago guiou-a até ao corredor traseiro, onde estavam os cacifos e a saída de serviço. O cheiro mudava ali, menos perfume, menos caro, mais humano. Cebola, lexívia, aquele ar de cozinha industrial que a Antônia, em segredo, achava muito mais respirável do que o dos lustres de cristal. "De onde tiraste aquilo?" perguntou-lhe Tiago. "O francês. O francês. A calma. Aquela maneira de falar como se nada." "De onde tiraste isso, Antônia? Porque eu conheço-te há 2 anos e nunca, nem uma única vez, fizeste o mínimo gesto de saber outra coisa que não fosse limpar mesas e aguentar gritos." Antônia apoiou-se contra a parede, sentiu o caderno no bolso, tirou-o pela primeira vez diante de alguém que não fosse ela mesma ou a sua irmã. Era um caderno pequeno, capas de couro castanho escuro gastas nos cantos com um cordão fino que o fechava. Desamarrou-o, abriu-o na primeira página. Tiago inclinou-se para olhar. A caligrafia era de outra época. Letras inclinadas, redondas, desenhadas com paciência, como as que quase ninguém escreve. A primeira página tinha uma receita de pâté em croûte. Por baixo, noutra tinta, uma frase em francês, mais abaixo, em italiano. Mais abaixo ainda, uma linha em árabe escrita com cuidado, letra por letra. "A minha avó", disse Antônia em voz baixa. "Bernardina Souza, cozinheira durante muitos anos em residências diplomáticas, 5 embaixadas, 3 cidades, 4 idiomas que aprendeu a ouvir." Tiago abriu muitos olhos. Diplomáticas? A primeira família para quem cozinhou foi a do embaixador Levesque. Ela tinha as mãos muito jovens ainda. Aprendeu francês a ouvi-los jantar. Depois veio uma família italiana. Depois uma russa. A última foi uma família árabe que a quis tanto que a levou com eles quando mudaram de destino. A minha avó aprendeu pedaços de cada idioma para servir bem à mesa, para entender o que pediam sem ter de perguntar, para fazer feliz a gente que estava longe de casa. "E tu?" Antônia sorriu um pouco, o primeiro sorriso real da noite. "Eu cresci nessas cozinhas, Tiago. Os meus pais não estavam, foram-se embora quando eu era muito pequenina. A minha irmã Catarina e eu ficamos com a avó, e a avó levou-nos com ela para todo o lado. Enquanto ela cozinhava, eu brincava na sala de jantar dos filhos dos embaixadores. Comia com eles, lia com eles, brigava com eles. A filha dos Levesque emprestava-me os livros da escola dela. O menino dos italianos ensinava-me a contar com os dedos no idioma dele. A menina árabe fazia-me coroas de papel e dizia-me princesa na língua dela." Tiago tinha ficado quieto, não interrompia, só escutava. "A minha avó", continuou Antônia, "não nos ensinou os idiomas para que fôssemos políglotas. Ensinou-nos para que entendêssemos as pessoas. Dizia que entender alguém na sua língua é a única forma verdadeira de o respeitar. Dizia que as palavras têm alma e que se as disseres com doçura não há porta que não se abra." "E por quê?" Tiago hesitou. "Por que estás aqui então? Por que estás a carregar tabuleiros neste lugar? Se sabes o que sabes, podias estar em qualquer embaixada, em qualquer consulado, a traduzir, a ensinar.
Antônia fechou o caderno, apertou-o contra o peito. A minha avó já está idosa, Tiago. Vive num lar de idosos do outro lado da cidade. Cuidam bem dela, mas cuidam porque alguém paga a mensalidade todos os meses. Essa mensalidade é alta, mais alta do que parece. E a minha irmã Catarina está a terminar o secundário. Quer estudar relações internacionais. Tem cabeça para isso. Tem vontade. As gorjetas daqui pagam a mensalidade do lar. O meu salário paga o apartamento onde vivo com a Catarina e os livros dela. Não é um lugar grande, não é uma vida grande, mas é o que há. E as embaixadas, os consulados, os trabalhos que tu imaginas para mim, todos esses lugares pedem papéis, diplomas, certificações. Eu não terminei a universidade, Tiago. Comecei, mas deixei quando a minha avó não conseguia manter-se sozinha no seu apartamento. Alguém tinha de estar com ela. Essa alguém fui eu. Tiago passou a mão pela testa. Antônia, eu não. Não tens de dizer nada. Não, tenho sim. Vi-te a lavar copos durante 2 anos e nunca te perguntei de onde vinhas. Nunca, nem uma vez. Ninguém pergunta. Essa é a parte interessante. Como te ensinou a tua avó 4 idiomas? Se ela era cozinheira, porque ela não era somente cozinheira, condecoraram-na em França há muitos anos com a Ordem do Mérito Civil. Convidaram-na para um palácio, puseram-lhe uma medalha no peito, disseram-lhe que o seu trabalho tinha feito com que muitos diplomatas se sentissem em casa, longe de casa. Deram-lhe um papel com selos dourados que ela ainda guarda dobrado numa caixa de sapatos. Antônia, isso é o quê? A minha avó cozinhava como ninguém e aprendeu idiomas porque a curiosidade vencia o cansaço. Nunca o presumiu. Dizia que presumir era coisa de gente pequena. Antônia voltou a guardar o caderno no bolso do avental. Endireitou-se. Suspirou baixinho. Tenho de voltar para o salão. Há uma mesa que me está à espera. Antônia. Sim, se esta noite se complicar mais. Se esse tipo tentar qualquer coisa, eu ponho-me à frente, mesmo que me despeçam a mim também. Estamos entendidos? Antônia sorriu desta vez com os olhos. Estamos. Caminhou de volta para o salão com o coração um pouco mais leve. Pela primeira vez em 2 anos, alguém dentro daquele restaurante sabia quem ela era. Não completamente, mas algo. E algo era muito mais do que nada. Entretanto, na mesa 15, Cristiano Almeida continuava sentado sozinho. O prato de foie gras intacto, o copo de Sancerre intocado. O seu telemóvel vibrava sobre a toalha sem que ele o levantasse. 5 chamadas perdidas, 3 mensagens, todas do mesmo número. Quando finalmente olhou para o ecrã, as pupilas dilataram-se-lhe. O número era o de Etienne Beauchamp, o investidor francês, o homem com quem ia fechar no dia seguinte o maior investimento da sua carreira. A última mensagem dizia em francês: chegamos antes. Já estamos na cidade, vamos para o restaurante dentro de 1 hora. Queremos conhecê-lo no seu ambiente, não numa sala de reuniões. Cristiano sentiu um arrepio frio a percorrer-lhe as costas. 1 hora para desfazer 1 hora. Chamou o gerente com um gesto seco. Preciso de me retirar, mas não me posso retirar. Vai vir gente importante. Preciso de outra mesa mais privada e preciso que a empregada de mesa desta mesa seja outra, qualquer outra, a que for. Senhor, a sua mesa desta noite foi atribuída a Antônia. E ela é a única disponível. Pouco me importa. Mude-a. Senhor Almeida, peço-lhe, por favor, que... Cristiano cortou-o com o olhar. Um olhar que já não tinha a arrogância do início. Tinha algo diferente, algo que se parecia com medo. Mude-a, por favor. O gerente retirou-se sem saber o que fazer. Antônia, do salão, viu a mudança na cara de Cristiano. Não soube ainda o que a tinha causado, mas intuiu. Uma intuição que lhe vinha de tantos anos a carregar tabuleiros em silêncio, que algo maior estava prestes a entrar pela porta e não se enganou. 45 minutos depois, 3 homens entraram no salão âmbar. Fatos escuros, gravatas finas, aquela elegância europeia que não precisa de gritar. Falavam entre eles em voz baixa, um idioma que o gerente apressado não entendeu. Antônia, sim. Vimos nas redes há 2 horas. Incrível. Se isto é verdade, não podemos continuar com o contrato. A imagem da empresa ficaria arruinada, mas vamos dar-lhe pelo menos a cortesia de o olhar nos olhos. Depois decidimos. De acordo, Etienne. Antônia ficou muito quieta atrás do balcão do bar.
Sentiu como tudo se encaixava na sua cabeça com um clique seco. O vídeo. Alguém tinha gravado o que se passou na mesa 15. Provavelmente o jovem da mesa 11. O vídeo já estava a circular, e os homens que acabavam de entrar tinham algo importante com Cristiano Almeida. Algo grande. E tinham visto o vídeo antes de chegarem. Tiago aproximou-se dela. Esses 3 são os franceses. Estão à espera do da 15. Ele vai recebê-los pessoalmente. Eu sei. Como sabes, acabaram de falar. Tiago olhou-a sem entender. Em francês. Em francês. E o que disseram? Antônia respirou fundo. Disseram que o contrato já não avança, mas querem olhar-lo nos olhos antes de se retirarem. Tiago pôs uma mão sobre o balcão para se segurar. Antônia carraspeou. Essa mesa vai explodir, provavelmente. E tu vais estar lá, provavelmente também. Cristiano levantou-se ao vê-los entrar. Caminhou até eles com aquela forma de andar que costumava ser larga e que agora era apertada, quase servil. Ofereceu-lhes a mesa, convidou-os a sentar-se, falou-lhes no seu português mais cuidado, no seu inglês mais educado. Etienne Beauchamp, o do centro, respondeu-lhe em francês. Uma só frase, cortês, mas seca. Antes de começar, precisamos de resolver algo. Cristiano sorriu como pôde. O que quiserem. Etienne tirou o telemóvel do bolso interior do casaco, pousou-o sobre a mesa. O ecrã aceso mostrava uma miniatura de um vídeo. A miniatura era inconfundível. Era a mesa 15, era o salão, era ele mesmo, rindo com o relógio na mão. Cristiano abriu a boca. Não saiu nenhuma palavra pela segunda vez na noite. Senhor Almeida, disse Etienne em português agora, lentamente, escolhendo cada palavra. Os meus sócios e eu viajamos de França para o conhecer. Falamos com a sua equipa durante meses. Revimos as suas contas. Recebemos garantias sobre o seu caráter. Mas há 2 horas, enquanto subíamos pela avenida em direção a este restaurante, vimos este vídeo. 5 milhões de pessoas já o viram antes de nós. Algumas são nossas colegas. Fez uma pausa. Precisamos que nos diga, olhando-nos nos olhos, se o que o vídeo mostra é verdade. Cristiano sentiu o suor a escorrer-lhe pelas costas. Nesse mesmo momento, numa mesa afastada do salão, o homem do jornal deixou o seu guardanapo sobre a mesa e levantou-se. Caminhou devagar, sem pressa, até ao atril do chefe de sala. Aproximou-se de Tiago. Desculpe, disse em português pausado, com um ligeiro sotaque. Seria possível falar um momento com a senhorita que atendeu a mesa 15? Tiago olhou. Era um homem de uns 60 e poucos anos, cabelo branco, penteado com cuidado, óculos finos, fato cinzento sem luxos. Levava um livro pequeno debaixo do braço. Posso perguntar quem a procura? O meu nome é Henrique Lemos. Sou crítico de gastronomia, mas não venho aqui esta noite por trabalho. Venho porque conheci alguém há muitos anos, uma mulher chamada Bernardina Souza. Há 6 meses que venho a este restaurante todas as semanas esperando ver a neta dela. Hoje é a primeira noite que a vejo. Tiago sentiu algo a apertar-lhe o peito. Espere aqui, por favor. Caminhou até ao balcão do bar. Fez um gesto a Antônia. Há um senhor que pergunta por ti. Diz que conheceu a tua avó. Há 6 meses que vem à tua procura. Antônia sentiu as pernas tremerem por um segundo. Apenas um. Como se chama? Henrique Lemos. Antônia fechou os olhos. Conhecia esse nome. Estava escrito na 3ª página do caderno de couro, letra da avó. Uma dedicatória pequena em francês para Henrique, que entendeu que a cozinha também é uma forma de amor. Caminhou para o atril. Henrique Lemos viu-a aproximar-se, e os seus olhos devagar encheram-se de lágrimas. Tens os olhos da tua avó, disse em voz muito baixa. Tens a postura, tens a maneira de andar como se o chão fosse teu. Embora digam que não. És exatamente como ela te descrevia. Antônia sentiu que a noite inteira lhe ia cair em cima. Mas a avó também lhe tinha ensinado a respirar antes de se quebrar. Senhor Lemos, desculpe, estou no meu turno. Eu sei. Não vim para interromper. Vim para lhe entregar algo. Há 4 anos. A sua avó pediu-me, antes de se mudar para o lar, que se alguma vez me cruzasse consigo lhe desse isto. E tirou do bolso interior do casaco um envelope amarelado, pequeno, fechado com fita cola velha. Pôs em cima um cartão de visita, o meu número, a minha morada. Quando terminar o seu turno, ligue-me.
Mas não abra o envelope ainda. A sua avó fez-me prometer que lhe o entregaria num dia como hoje, um dia em que a senhora tivesse feito algo muito importante, algo de que ela se sentiria orgulhosa. Hoje é esse dia, Antônia. Antônia pegou no envelope com mãos que não lhe obedeciam de todo. Apertou-o contra o peito junto ao caderno. Como soube que hoje era o dia? Henrique sorriu. Vi nos seus olhos quando falou francês. Vi a sua avó a olhar-me de dentro de si e soube que o momento que ela esperava tinha chegado. Fez uma pequena inclinação de cabeça, como noutra época. Boa noite, mademoiselle, e parabéns. Caminhou até a porta, saiu, perdeu-se na noite do chiado. Antônia ficou um instante a olhar para o envelope, fechou os olhos, guardou-o junto ao caderno e então, nesse momento, ouviu o grito abafado da mesa 15. Era a voz de Cristiano Almeida. Estava a dizer quase sem ar que tudo era um mal-entendido, que o vídeo estava cortado, que as palavras estavam tiradas de contexto, que ele jamais humilharia uma funcionária, e os 3 franceses olhavam-no em silêncio. Entretanto, o telemóvel do jovem da mesa 11 continuava a gravar. Sem que ninguém o notasse, o vídeo acabara de passar de 5 milhões de visualizações para 8 e ainda não era meia-noite. Antônia regressou ao salão com o envelope amarelado a arder-lhe no bolso do avental junto ao caderno de couro e ao cartão de Henrique Lemos. 3 objetos pequenos, 3 pesos enormes, mas não havia tempo para se sentar a processar nada. A mesa 15 ardia sem chamas e todo o restaurante o sabia. Etienne Beauchamp continuava com o telemóvel em cima da toalha, o ecrã preto já à espera. À sua esquerda, Hugo Marais, um homem magro, com óculos redondos e uma calma cirúrgica. À sua direita, Vincent Pernot, mais jovem, mandíbula quadrada, a anotar numa caderneta com tinta azul. Cristiano Almeida falava demasiado rápido. Tremiam-lhe as mãos quando levantou o copo para beber água. Era o mesmo homem de há 2 horas, no mesmo fato, na mesma cadeira, mas a cadeira parecia maior do que ele era agora. Cavalheiros, escutem-me. Eu conheço perfeitamente a importância de tratar bem os empregados. Nas minhas empresas tenho programas de capacitação, benefícios, tudo. O que vocês viram nesse vídeo é você, senhor Almeida, cortou Etienne. É você, a sua voz, a sua mão a levantar o relógio. Quer que revejamos o conteúdo em francês, a sua versão original, ou prefere que o façamos em português para que também as pessoas que estão à volta entendam? Cristiano olhou para os lados. As mesas vizinhas já não fingiam mais. Alguns comensais tinham se virado abertamente para 15, outros tinham o telemóvel na mão, outros simplesmente não estavam a comer. Por favor, sussurrou Cristiano, falemos disto em privado. Numa sala? Vamos para uma sala? Não viemos para falar em privado, respondeu Etienne com voz baixa e firme. Viemos para o ver onde é você mesmo, e este é o resultado. Antônia aproximou-se da mesa com uma jarra de água, não porque alguém a tivesse chamado, mas porque era o seu trabalho, porque no fundo também queria estar presente quando esse homem fechasse o seu próprio capítulo. Cristiano viu-a aproximar-se e empalideceu. Não, ela não. Por favor, gerente. Outra empregada de mesa. Mas o gerente desta vez não se moveu. Estava a 3 metros, paralisado. Sabia ler o ar de um salão, e o ar desse salão dizia com clareza: este homem acaba de perder a mesa que ele mesmo escolheu. Antônia serviu a água com a mesma serenidade com que tinha segurado o bloco 3 horas antes. Encheu o copo de Etienne primeiro, depois o de Hugo, depois o de Vincent. Por último, sem variar o gesto, encheu o de Cristiano. Algo mais, cavalheiros? Etienne olhou-a pela primeira vez na noite. Alguém a olhava realmente. Como se chama? Mademoiselle. Antônia Vieira, senhor. Vieira, sim. E de que família é Antônia Vieira? Antônia sentiu que o caderno lhe pesava no bolso. Recordou a voz da avó. Quando alguém te perguntar de quem és, minha filha, não baixes a cabeça. Diz-lhes. Diz-lhes com orgulho. Sou neta de Bernardina Souza, senhor, cozinheira. Trabalhou muitos anos em residências diplomáticas francesas, italianas e de outros lugares. Etienne deixou o guardanapo sobre a mesa muito devagar. Bernardina Souza. Sim, senhor. A Bernardina Souza, que esteve na residência Levesque há muitos anos. A mesma. Houve um silêncio na mesa que não se parecia com nenhum silêncio anterior.
Hugo Marais tirou os óculos. Vincent Pernot deixou a esferográfica em cima da caderneta aberta. Etienne respirou fundo, fechou os olhos um segundo e, quando os abriu, tinha-os úmidos. Mademoiselle, quando me casei há muitos anos, a minha esposa e eu passamos parte da nossa lua de mel em Lisboa, convidados pela família Levesque, que eram amigos próximos. Uma mulher pequena, de mãos grandes e olhar amável, cozinhou para nós durante uma semana inteira. Fez-nos sentir em casa, longe de casa. Falava melhor francês do que alguns dos meus colegas em Paris. Aprendi mais sobre Portugal a ouvi-la falar enquanto trabalhava do que em qualquer guia turístico. Essa mulher chamava-se Bernardina Souza. Cristiano abriu a boca, fechou-a, abriu-a outra vez. Espere, vocês conhecem-na? Etienne ignorou-o, não com desprezo, mas com a cortesia firme de quem já não tem tempo para ouvir alguém sem importância. Pôs-se de pé e, diante de todo o salão, fez algo que ninguém esperava. Fez uma leve vênia, inclinação curta, contida, profundamente respeitosa, como se cumprimenta alguém de outra época, como se cumprimenta uma memória. Mademoiselle, a sua avó cozinhou-me o primeiro prato verdadeiramente feliz da minha vida adulta. Devo-lhe mais do que ela sabe. E vê, lá a si aqui esta noite a falar a sua língua com essa precisão, a defender-se com essa elegância, é um presente que não esperava receber. Antônia teve de apertar os punhos para não chorar. Conseguiu manter a voz firme. Agradeço-lhe, senhor. A minha avó ainda vive, embora já esteja idosa, e vive num lar. Quando a vir este domingo, vou dizer-lhe que um senhor chamado Etienne Beauchamp ainda se lembra das suas refeições, vai alegrar-lhe o dia. Etienne sorriu pela primeira vez em toda a noite. Por favor, e se me permite, gostaria de a visitar em algum momento, levar-lhe flores, dizer-lhe eu mesmo o que acabo de lhe dizer a si. Será uma honra, senhor. Etienne virou-se para Cristiano. O sorriso desapareceu completamente. Senhor Almeida, vou ser muito claro consigo. A razão pela qual os meus sócios e eu decidimos vir esta noite sem aviso prévio foi para ver como trata as pessoas quando pensa que ninguém importante o está a olhar. Essa sempre foi a nossa prova final antes de fechar um investimento. E o senhor acaba de falhar essa prova com uma contundência que raramente vemos. Etapa 1. Negação. Etienne, escute-me. O que viu no vídeo é exatamente o que se passou. Confirma-o cada palavra que a Mademoiselle Vieira lhe devolveu na sua língua. Confirma-o a sua linguagem corporal. Confirma-o o silêncio das mesas à volta. Era uma brincadeira sem maldade. Uma brincadeira face entre iguais que podem devolvê-la. O que o senhor fez foi um exercício de poder, e nós não investimos com pessoas que precisam de poder sobre os fracos para se sentirem fortes. Etapa 2. Defesa. Permitam-me demonstrar-lhes que isto não sou eu. Tive um mau dia. Um contrato caiu na semana passada. Estava sob pressão. Eu dou a fundações. Eu tenho empregados que me adoram. Eu, senhor Almeida, se o senhor doa a fundações, falo para que o seu nome apareça. Se os seus empregados o adoram, nenhum está aqui esta noite para o defender. E se teve um mau dia, isso descreve-o a si. Não há empregada de mesa que teve a calma de não lhe responder como o senhor lhe falava. Hugo Marais falou pela primeira vez na noite. Senhor, vou dizer-lhe algo que aprendi com o meu pai. Um homem mede-se por como trata quem não lhe pode retribuir o favor. Esta noite o Senhor mostrou-nos exatamente quem é, e nós temos um dever para com os nossos próprios investidores, que é não nos associarmos a essa pessoa. Etapa 3. Colapso. Cristiano ficou muito quieto, as mãos sobre a mesa, o copo de água intacto, os ombros caídos. Algo nele se apagou por dentro. Não protestou, não gritou, não insultou, simplesmente fechou os olhos um segundo e deixou cair a cabeça. Vincent Pernot, o mais jovem, fechou a sua caderneta. Etienne tirou a carteira e deixou sobre a mesa uma nota suficiente para cobrir o jantar de toda a mesa 15. Vincent e Hugo levantaram-se. Pagamos nós, disse Etienne. Não queremos dever-lhe nem um café esta noite. Antes de se retirar, Etienne aproximou-se de Antônia. Estendeu-lhe um cartão pequeno, cor creme, sem luxos. Mademoiselle Vieira, quando quiser trabalhar numa empresa onde se respeite o que a senhora é, ligue-me. Não lhe ofereço um salário de empregada de mesa.
Ofereço-lhe o que a sua avó merecia ter tido, e nunca teve. Pense nisso sem pressa. Antônia pegou no cartão com uma mão que finalmente se permitiu tremer um pouquinho. Obrigada, senhor. Os 3 franceses caminharam para a saída em silêncio. Quando atravessaram a porta, todo o restaurante exalou um ar que levava meia hora a conter. Cristiano continuava sentado na mesa 15, sozinho, com o prato de foie gras intacto, com o copo de Sancerre intacto, com a cadeira vazia de Raquel ao lado, com o telemóvel desligado na mão, com a cabeça baixa. Antônia passou perto para retirar o copo de Raquel. Não com malícia, por hábito, por trabalho. Cristiano levantou a vista. Pela primeira vez olhou-a nos olhos sem máscara. Eu não sei o que dizer, murmurou. Não tem de dizer nada, senhor. Eu não sou esta pessoa. Isso só o decide o senhor, senhor. Antônia retirou o copo, afastou-se, não olhou para trás. Naquela noite, às 2 da manhã, quando finalmente terminou o seu turno, saiu pela porta de serviço do Salão Âmbar. A rua estava vazia, o céu de Lisboa estava cinzento, fazia um frio úmido, daqueles que não se sentem com o corpo, mas com a alma. Tiago esperava-a lá fora. Levo-te a casa. Não é preciso. Antônia, hoje levo-te. Não há discussão. Subiu para o carro sem discutir mais. No caminho, Tiago ligou o rádio baixinho. Tocava uma canção antiga. Nenhum falou durante vários quilômetros. Quando chegaram ao prédio onde Antônia vivia com Catarina, ela ficou um instante a olhar. Lô, Tiago. Sim, obrigada por hoje, por tudo, pelos 2 anos. Por hoje, especialmente. Não me agradeças. Obrigada, na mesma. Subiu pela escada. 3 andares. A luz do patamar do segundo estava queimada. Chegou à porta do apartamento. Lá dentro, Catarina esperava-a acordada com os livros abertos, uma chávena de chocolate quente entre as mãos e os olhos vermelhos de não ter dormido. Irmã, Catarina, por que ainda estás acordada? Irmã, olha. Catarina mostrou-lhe o telemóvel. O ecrã mostrava o vídeo do Salão Âmbar. Mesa 15. Cristiano Almeida a rir com o relógio na mão e depois ela mesma, Antônia, a responder em francês. Por baixo, os números corriam como um batimento cardíaco. 12 milhões de visualizações. 12. Em menos de 6 horas. Antônia sentou-se no sofá devagar. Cobriu a cara com as 2 mãos. Catarina ajoelhou-se à frente dela. Retirou-lhe as mãos da cara. Olhou-a com aquela intensidade que tem as irmãs mais novas, quando, por uma vez, são elas que sustentam. Irmã, escuta-me. As pessoas estão a falar de ti como nunca tinham falado de ninguém. Embaixadores partilharam o vídeo. Jornalistas, professoras. As pessoas querem saber quem és. Querem saber onde aprendeste francês. Querem saber a tua história. Catarina, eu não quero. Eu sei. Não te estou a dizer que queiras nada. Só te estou a dizer o que há. Amanhã vai vir gente à tua procura. Tens de decidir tu o que queres fazer. Antônia apoiou a testa no ombro da irmã. Fechou os olhos. Pela primeira vez em toda a noite, deixou-se chorar de verdade. Não de tristeza, não de medo, mas de algo mais complicado. Algo que se parecia com a voz da avó, a dizer-lhe 40 anos atrás, numa cozinha enorme com azulejos brancos. Algum dia vais usar essa palavra num lugar onde ninguém acreditará que tu a sabes. Naquela noite, na sua penthouse do 30-grau andar de um dos seus próprios edifícios, Cristiano Almeida sentou-se no sofá da sala e viu o vídeo pela primeira vez. Viu inteiro até ao fim, até ao corte onde Antônia dizia: Monsieur Almeida, avec tout le respect. Viu-o uma segunda vez, uma terceira. A quarta, o telemóvel vibrou. Era a sua mãe, Dona Assunção Almeida, a que lhe tinha ensinado a comportar-se bem antes que o dinheiro o ensinasse a esquecer isso. Mãe, Cristiano. Mãe, não é o que parece. Cristiano, escuta-me. Eu não te liguei para que me explicasses. Eu liguei-te porque há 40 minutos um primo me mandou o vídeo e porque o teu pai, que está no outro quarto a fingir não saber nada, ficou a olhar para a parede sem dizer uma palavra. O teu pai disse-me, enquanto passava para a casa de banho, que esta noite não conseguia dormir porque o seu único filho lhe tinha feito lembrar todos aqueles que ele jurou nunca ser quando era jovem. Cristiano apertou o telemóvel contra a orelha. Mãe, não interrompas. Eu ensinei-te que um homem se mede quando ninguém o está a olhar. Disse tu 1000 vezes e neste vídeo alguém te estava a olhar. Mas esse alguém não era o mundo, era essa rapariga.
E ela olhou-te melhor do que tu te tens olhado em anos. Cristiano sentiu algo a subir-lhe ao peito que não lhe subia desde a infância. Mãe, Cristiano, filho, vou desligar e não quero que me ligues amanhã nem na segunda-feira. Quero que ligues ao teu pai e lhe peças desculpa pelo que fizeste e por tudo o que ele viu antes de hoje e nunca te disse. Ouviste-me? Sim, mãe, eu amo-te. Mas esta noite estou envergonhada de ti, e isso não o tinha sentido nunca. Boa noite, filho. Desligou. Cristiano Almeida, proprietário de 4 edifícios no Chiado, presidente de uma das maiores empresas imobiliárias do país, homem habituado a que o mundo se movesse quando ele levantava o dedo, ficou sozinho no sofá da sua sala enorme com o ecrã preto do telemóvel a refletir uma cara que já não reconhecia. E pela primeira vez em muitos anos chorou, não de impotência, não de orgulho ferido, mas de algo diferente, de vergonha honesta, aquela que só sentem os homens que ainda têm alma dentro. Na manhã seguinte amanheceu diferente. Antônia acordou com os olhos inchados, o cabelo revolto e o telemóvel de Catarina a vibrar sobre a mesa da cozinha como se tivesse vida própria. Catarina já estava levantada. Tinha a cafeteira a trabalhar, a toalha de mesa posta, 2 chávenas servidas e uma expressão estranha na cara, uma mistura entre orgulho, assombro e medo. Irmã, bom dia, bom dia. Olha, passou-lhe o telemóvel. Antônia olhou para o ecrã. O vídeo que na noite anterior tinha 12 milhões de visualizações. Agora tinha 28. A palavra políglota estava em tendência em 5 países. O seu nome estava em manchetes de portais de notícias que ela nem sequer lia. Empregada de mesa portuguesa humilha milionário no seu próprio idioma. A neta da cozinheira diplomática que ensinou ao país uma lição de dignidade. Antônia Vieira. O rosto da elegância silenciosa. Antônia deixou o telemóvel virado para baixo sobre a mesa. Não quero ler isso. Eu sei, mas há outra coisa que tens de ver. Catarina mostrou-lhe outro vídeo. Era uma entrevista breve a Raquel Soares à porta de um edifício elegante. Tinha olheiras debaixo da maquilhagem. Falava ao microfone com voz baixa. Sim, vou fazer uma declaração. Cristiano e eu não estamos juntos desde ontem à noite. O que ele disse naquele restaurante, eu não vou defender. Eu ri-me no momento, não o nego e disso arrependo-me. Mas as palavras que ele disse em francês, as palavras feias, as palavras ofensivas que essa rapariga traduziu depois nas redes, essas palavras disse-as ele sozinho. Eu não as pensava, eu não as penso. Eu peço desculpa à senhorita Vieira por me ter rido e peço a Cristiano publicamente que reflita. Catarina pousou o telemóvel. Irmã, até a noiva se desvinculou. Não é noiva, era noiva. Era. Ontem à noite rompeu o noivado nas redes. Antônia tomou um gole de café devagar, como se o café também pudesse queimá-la. Sobre a mesa, junto à chávena, descansava o envelope amarelado que Henrique Lemos lhe tinha entregue na noite anterior. Tinha-o deixado ali sem abrir antes de ir dormir. Não se tinha atrevido. Não se atrevia ainda. Catarina, sim. Ontem à noite um senhor entregou-me isto. Disse que a avó lhe deu há 4 anos antes de ir para o lar, para que me o entregasse quando eu fizesse algo importante, algo de que ela se sentiria orgulhosa. Catarina pousou uma mão sobre a mesa. Sem palavras, quero abri-lo contigo, irmã. Esse envelope é teu, é nosso. Tu também és neta da avó. Catarina sentou-se à frente dela. Antônia pegou no envelope. A fita cola estava ressequida, amarelada. Abriu-o com cuidado devagar, como se abrem as coisas que esperam demasiado tempo. Lá dentro havia 2 folhas de papel e uma fotografia velha. A fotografia mostrava a avó Bernardina parada à frente de uma mesa comprida no que parecia ser um grande salão antigo. Estava com o avental posto, uma bandeja de prata nas mãos, sorrindo para a câmara com aquele sorriso pequeno e firme que Antônia conhecia. Ao seu lado, muito mais jovem, estava Henrique Lemos. E do outro lado de Henrique, um homem com uniforme escuro e uma faixa cruzada sobre o peito. No verso da foto, com a letra inclinada da avó, o dia em que recebi a medalha, o Henrique levou-me. As minhas netas ainda não sabiam, mas pensei nelas toda a manhã. Catarina levou a mão à boca. A primeira folha era uma carta curta escrita com a mesma letra, tinta azul. Minha querida Antônia, se estás a ler isto, é porque aconteceu algo grande.
algo que não esperavas, algo que te pôs à prova, e tu não te deixaste abalar. Eu sei porque te conheço, eu sei porque te criei, e eu sei porque a vida tem o costume de pedir contas aos soberbos diante das meninas que eles creem invisíveis. Tu não és invisível, minha filha, nunca o foste, e agora o mundo por fim está a olhar para ti. Lembra-te do que te ensinei. Não grites, fala bonito, não empurres. Para que os soberbos tropecem sozinhos, tu nunca empurres. E quando chegar o momento de soltar tudo o que levas dentro, solta-o com amor, porque só o amor faz mover a gente que tem o coração duro. Amo-te, minha menina, e amo-te também a ti, Catarina. Se estás a ler isto ao lado da tua irmã, continuem a cuidar-se. Tua avó Bernardina. Catarina já estava a chorar. Antônia pegou na segunda folha. Era diferente. Estava dobrada em 4 e tinha o selo dourado da condecoração francesa que a avó tinha recebido. Era uma cópia do documento oficial. A data, o nome, a razão, por serviços distintos à diplomacia francesa, demonstrando que o cuidado, a cozinha e a língua são também ferramentas de paz entre os povos. Antônia alisou o papel sobre a mesa com a mão, como se alisam as pétalas de uma flor que voltou a abrir-se. Irmã, disse Catarina com voz quebrada, isto é da avó. Isto é o que ela sempre foi e nunca nos disse assim. Não o disse porque para ela não era importante. Para ela o importante era que comêssemos à mesa com ela, que estudássemos, que crescêssemos direitas. Vamos vê-la. Hoje mesmo, à 1 da tarde, as duas irmãs tomaram o autocarro que atravessava a cidade até ao bairro onde estava o lar, a Casa das Amendoeiras. Era um edifício pequeno, amarelo claro, com uma parede coberta de buganvílias. A administradora, uma senhora com voz grave e olhar quente, recebeu-as com um abraço mais longo do que o habitual. A sua avó está bem, hoje comeu com vontade. Penteou-se sozinha. Está no pátio do fundo, sentada ao sol. Antônia e Catarina atravessaram o corredor de azulejos antigos. O cheiro a camomila flutuava no ar. No pátio do fundo, sentada numa cadeira de vime, com uma manta tecida sobre os joelhos e os olhos fechados, estava a avó Bernardina, as mãos sobre a saia, as veias azuis como rios velhos, o cabelo apanhado sob uma bandolete clara, o pescoço com um pequeno colar de prata que usava desde antes de Antônia nascer. Avó. Bernardina abriu os olhos devagar. O olhar demorou 1 segundo a focar, mas quando focou, tudo lhe voltou. Minhas meninas. Antônia ajoelhou-se ao lado da cadeira. Apoiou a cabeça no colo da sua avó como quando tinha 7 anos, como quando tinha 12, como quando tinha 20. Bernardina passou-lhe a mão pelo cabelo, devagar com aquela mesma calma que sempre tinha tido para tudo. O que se passou, minha filha? Passou algo? Avó. Ontem à noite passou algo. Conta-me. Antônia contou-lhe devagar, sem dramas, a mesa 15, o relógio na mão, o francês, o sorriso, a resposta. Contou-lhe do senhor Lemos, do envelope, da carta, da foto. Bernardina escutou sem interromper, os olhos fechados outra vez, sorrindo apenas. Quando Antônia terminou, a avó respirou fundo. E tu como estás, minha filha? Cansada, avó, mas estás bem aqui dentro? Bernardina tocou-lhe no peito com 2 dedos. Sim, avó, estou bem aqui dentro. Então tudo está bem, minha menina. O resto arranja-se sozinho. Catarina aproximou-se do outro lado e pegou na mão livre. Bernardina apertou as 2 mãos ao mesmo tempo. As 3 ficaram assim um bom bocado, sem falar, ouvindo como o vento movia as folhas da amendoeira. Antônia. Sim, avó. Fala-me nos 4 idiomas, um por um, como quando eras pequenina. Antônia levantou a cabeça do colo, olhou a sua avó nos olhos e começou a falar primeiro em francês. Suavemente, uma frase curta que a avó lhe tinha ensinado na cozinha da Embaixada Levesque. Depois em italiano, uma canção de embalar que a tinha embalado enquanto a avó cozinhava para os Bertinelli. Depois, em russo, uma receita curta de uma sopa que a avó tinha aprendido da senhora Volkova. E por último, em árabe, uma frase de boas-vindas que a avó tinha aprendido da família Alim. A avó tinha os olhos fechados e os lábios a tremerem apenas. Catarina chorava em silêncio. Quando Antônia terminou, Bernardina abriu os olhos e disse num português lento, com aquela voz que já estava um pouco mais fraca do que antes, mas igual de firme.
Minha filha, quando a tua bisavó me deixou sair da aldeia para a cidade, eu tinha menos anos do que tu tens agora. Não sabia nada, não tinha nada. A minha mãe disse-me antes de eu subir para o comboio uma única coisa. Aprende a escutar, minha filha, porque o mundo vai falar contigo o tempo todo e os que escutam são os que entendem. Isso eu passei-to a ti e agora tu tens de o passar também. Ouviste-me? Ouvi. Avó, repete-mo, minha filha, aprender a escutar, passá-lo a outras. Isso, passa-o a tua irmã, passa-o a outras meninas, passa-o ao mundo se te chegar a vida, mas passa-o. As coisas que ficam guardadas morrem, as coisas que são partilhadas vivem. Antônia beijou-lhe a mão. Quando saíram do lar, já entrada a tarde, Catarina apoiou a cabeça no ombro da sua irmã no autocarro de regresso. Irmã, sim, o que vais fazer? Antônia olhou pela janela. A cidade passava por fora, cinzenta e dourada ao mesmo tempo, como sempre. Pensou no envelope amarelado, no caderno de couro, no cartão de Etienne Beauchamp, no cartão de Henrique Lemos, na voz da avó a dizer-lhe: passa-o, vou começar por algo pequeno, Catarina. Que coisa? Vou ligar ao Sr. Lemos. Vou contar-lhe da avó. Vou aceitar tomar um café com ele e depois vou ver. Mas antes de qualquer coisa, há alguém com quem tenho de falar. Com quem? Com o Sr. Almeida. Catarina levantou a cabeça do ombro de Antônia, surpreendida. Por quê? Porque a avó me disse que com amor se move a gente que tem o coração duro, e porque algo se partiu ontem à noite nesse homem, Catarina. E os que se partem ou ficam partidos ou se ajudam a recolher os pedaços, eu não sou quem para o perdoar, mas posso ser quem lhe devolva a oportunidade de não ficar partido. Catarina olhou a um longo tempo. Irmã, és estranha. Por quê? Porque qualquer outra estaria a desfrutar. Não é desfrute, Catarina. É liberdade. E a liberdade só a tens quando já não precisas que o outro pague. Naquela tarde, Antônia pegou no telemóvel e pediu a Tiago o contacto de Cristiano Almeida. Tiago passou-lhe através do gerente. O gerente passou-lhe ao assistente pessoal de Cristiano. O assistente ligou-lhe às 7 da noite. Senhorita Vieira, o senhor Almeida está em casa. Não está a atender quase ninguém. Mas quando disse o seu nome, pediu-me que lhe diga que ele irá onde a senhora disser, a hora que a senhora disser. Que venha ao café que fica em frente à Casa das Amendoeiras, em Campo de Ourique, amanhã às 11 da manhã, o lar onde está a sua avó. Sim, eu aviso, senhorita. Às 11 da manhã do dia seguinte, Cristiano Almeida entrou no café sem motorista, sem relógio de ouro, sem fato feito à medida. Usava umas calças escuras simples, uma camisa azul clara aberta no colarinho e uma expressão que Antônia nunca lhe tinha visto. A cara de um homem que levava 2 noites sem dormir e que por alguma razão já não queria escondê-lo. Sentou-se do outro lado da mesa. Não falou. Esperou. Antônia também não falou. Deixou-o respirar. Senhor Almeida, agradeço-lhe que tenha vindo. Sou eu que tenho de agradecer, senhorita Vieira. Vou ser breve. Não tenho muito tempo. Hoje é domingo e tenho de ir ver a minha avó dentro de 1 hora. O que me pedir? Antônia respirou fundo. Não lhe vou pedir que se desculpe comigo. A sua desculpa, se a quiser dar, é assunto seu e valerá tanto quanto a sua vontade de mudar. Vou pedir-lhe outra coisa. Diga. O senhor disse na sua mesa que pagava muito dinheiro por mês naquele restaurante. O senhor tem 4 edifícios no Chiado. O senhor gere, segundo li ontem, muitas pessoas, cozinheiros, empregados de mesa, pessoal de limpeza, recepcionistas, motoristas. Todos os dias nos seus edifícios há pessoas que passam ao seu lado e para as quais o senhor não olha. Pessoas que sabem idiomas que o senhor não imagina, que têm histórias que o senhor não imagina, que são netas de cozinheiras como a minha avó. Cristiano apertou as mãos sobre a mesa. O que lhe vou pedir, senhor Almeida, é isto. Não mude a mim. Não me ofereça trabalho. Não me ofereça dinheiro. Use o dinheiro que ia usar em gorjetas grandes e caprichos para criar um programa nas suas empresas. Um programa onde o seu pessoal de serviço possa estudar idiomas, possa terminar o secundário, possa subir, possa crescer, que não seja um adorno, que seja de verdade. Cristiano levantou a vista, tinha os olhos vermelhos. Isso pede-mo a mim, isso peço-lhe a si, porque eu não preciso da sua mão, mas há muitas raparigas que sim, e porque a minha avó me ensinou que os soberbos tropeçam sozinhos,
mas que depois, quando já estão no chão, há que lhes oferecer a mão não para os perdoar, mas para que se levantem diferentes. Cristiano levou as duas mãos à cara. Esteve assim vários segundos. Quando baixou as mãos, tinha os olhos cheios. Senhorita Vieira, vou fazê-lo, de verdade, não para limpar a minha imagem. Não me importa a imagem deixo-a para os que vivem disso. Vou fazê-lo porque há 2 noites não me reconheço no espelho e isso não se resolve sozinho. Bem, e assim, que faço por si? Antônia sorriu. Um sorriso pequeno, tranquilo. Por mim, senhor Almeida. Não faça nada. Já fez o suficiente. Cristiano engoliu em seco. Não entendo. O senhor, sem querer, devolveu a voz à minha avó, a que ela nunca pediu, mas que merecia. Eu, graças a si, posso passar algo à minha irmã, a outras raparigas, ao mundo. Isso eu não o ia fazer se aquela mesa 15 tivesse sido um jantar tranquilo. Ia continuar de empregada de mesa mais 10 anos, sem levantar a vista. O senhor, sem o saber, deu-me o empurrão. E por isso, embora pareça estranho, não lhe guardo rancor. Cristiano fechou os olhos por muito tempo. Senhorita Vieira, posso dar-lhe a mão? Pode. Estendeu-lhe a mão por cima da mesa. Antônia respondeu-lhe com a sua. A mão de um homem que apertava menos do que apertava 2 dias antes. A mão de uma mulher que apertava mais do que apertava 2 dias antes. E entre as duas mãos, ali naquele café qualquer de Campo de Ourique, em frente a um lar com um pátio de amendoeiras, algo deu uma reviravolta que nenhum dos dois ia esquecer nunca. Antes de retirar a mão, Cristiano fez uma pausa. Senhorita Vieira, posso perguntar-lhe mais uma coisa? Pergunte. Por que não me disse tudo isso desde o princípio na mesa? Quando comecei a falar em francês, quando levantei o relógio, por que não me cortou ali? Antônia ficou a pensar um instante, tomou um gole do seu café, olhou pela janela do local para as amendoeiras do pátio do lar, do outro lado da rua. Porque a minha avó me ensinou algo, senhor Almeida. Quando alguém quer humilhá-lo, o mais fácil do mundo é responder-lhe a gritar. O mais fácil do mundo é desnudá-lo de imediato. Mas ela dizia-me que quando se faz isso, o outro nunca aprende, só se sente atacado e volta a fazê-lo com a próxima pessoa noutro restaurante. Pausa. Eu não respondi em francês porque queria ridicularizá-lo. Respondi porque queria que se olhasse a si mesmo. E para se olhar a si mesmo, o senhor precisava primeiro de terminar a aposta. Precisava de se ouvir falar como um homem que oferece um relógio de ouro, como se uma pessoa se medisse em dinheiro. Se eu o tivesse cortado na primeira frase, o senhor hoje estaria a almoçar com a outra pessoa noutro restaurante, a contar que a empregada de mesa não aguentou uma brincadeira. Cristiano baixou a cabeça. Tem razão. Não me dê a mim dê. A sua avó também em algum momento. As avós quase sempre têm razão, só que demoramos anos a perceber. Cristiano sorriu pela primeira vez na conversa. Um sorriso cansado, mas verdadeiro. Vou falar com a minha esta semana. Faz 5 anos que não a vejo. Vá, e leve-lhe algo doce. As avós perdoam mais rápido quando há algo doce sobre a mesa. Naquela tarde, Henrique Lemos passou pelo lar com um ramo de flores. Conheceu a avó, falou-lhe em francês. Bernardina respondeu-lhe devagar, mas com a voz firme. Falaram meia hora. Quando saiu do quarto, Henrique tinha os olhos brilhantes e uma decisão tomada. Ligou para a embaixada francesa nessa mesma noite. Tenho uma proposta. É preciso organizar uma homenagem a Bernardina Souza em vida, em seu nome e em nome de todas as cozinheiras e trabalhadoras que sustentaram as nossas residências durante décadas e que nunca receberam o reconhecimento público que mereciam. E proponho que a sua neta, Antônia Vieira, seja quem dê o discurso. Do outro lado do telefone, o embaixador escutou em silêncio. Depois disse somente uma frase. Henrique, façamos e façamos em grande. Passaram as semanas, a cidade continuou a girar, os autocarros continuaram a passar, os noticiários encontraram outras manchetes. Mas algo no ar de Lisboa tinha mudado, algo pequeno, quase imperceptível. As pessoas olhavam um pouco mais para as empregadas de mesa, diziam bom dia ao porteiro do edifício, agradeciam a senhora do posto de pão com chouriço. Pequenas coisas, mas pequenas coisas que antes ninguém fazia. Na sua escritório do 22 grau andar, Cristiano Almeida assinou os papéis que oficializavam o programa. Chamou-lhe Vozes Dignas.
Não era um nome que ele tivesse escolhido. Era um nome que tinha aparecido numa conversa com a sua mãe e se lhe tinha pegado. Era uma manhã clara. A janela do gabinete dava sobre os telhados do Chiado. Cristiano pousou a caneta em cima da mesa. Olhou pela janela um bom bocado. A porta do escritório abriu-se sem que batessem. Dona Assunção Almeida entrou com passo firme, a sua mala pendurada no cotovelo e um envelope castanho na outra mão. 70 anos cumpridos. O cabelo apanhado, os olhos de quem já viu demasiado e não se assombra facilmente. Mãe. Cristiano sentou-se do outro lado da secretária sem pedir licença, sem suavizar a entrada, como as mães sabem sentar-se. Assinaste. Acabei de assinar. Bem, Dona Assunção pousou o envelope castanho sobre a mesa, empurrou-o para ele com 2 dedos. Trouxe-te algo. O que é? Abre-o. Cristiano abriu o envelope. Lá dentro havia uma só fotografia, velha, cantos dobrados, um menino de uns 6 anos descalço, com uns calções claros e um sorriso enorme. Ao seu lado, um homem magro com bigode escuro e uma mão apoiada na cabeça do menino estavam à frente de uma casa pequena, modesta, com uma floreira de gerânios na janela. Sou eu. És tu. E esse é o teu pai. Cristiano passou o dedo por cima da foto devagar. Não me lembrava desta foto. Eu guardei-a. O teu pai guardou-a comigo. Por que me trazes agora? Dona Assunção tirou os óculos, limpou-os com um lenço, voltou a pô-los. Porque há muitos anos, filho, tu podias olhar para o teu pai nos olhos, sem ter de desviar o olhar. Essa foto é de quando tu eras isso. Depois disso, já não. O teu pai e eu não te dissemos. Nunca. Porque pensamos que era uma fase. Mas as fases que duram 30 anos já não são fases, filho. São a vida. Cristiano apertou a fotografia contra a mesa com os dedos. Mãe, eu vou ligar-lhe. Liga-lhe. Vou ligar-lhe hoje. Hoje. E não lhe peças desculpa rápido. Fica ao telefone o tempo que ele precisar. Mesmo que te diga coisas que não gostes. Mesmo que te digam coisas que te doam. O teu pai tem muito guardado e está a cansar-se de o guardar sozinho. Cristiano assentiu. Mãe, sim, filho. Obrigada por teres vindo. Vim porque era a minha obrigação, mas também porque há 2 meses que não me sentava em frente a um filho de quem pudesse estar um pouco orgulhosa. E hoje queria senti-lo de novo, nem que fosse por um bocado. Dona Assunção levantou-se. Tocou-lhe no ombro ao passar, saiu do escritório sem olhar para trás. Cristiano ficou sozinho com a fotografia sobre a mesa. Levantou-a com as 2 mãos. Segurou-a um bom bocado à altura dos olhos. Sobre a mesa, o telemóvel vibrou. Era uma mensagem. Raquel Soares. Cristiano. Sei que já passaram semanas, sei que estou fora de tempo, mas tenho estado a pensar. Cometemos erros os 2. Talvez pudéssemos ver-nos, falar, tomar um café sem pressões, sem decisões, só falar. Cristiano leu a mensagem. Leu-a 2 vezes, pensou. Depois escreveu devagar com 2 dedos. Uma só linha. Raquel, desejo-te tudo de bom. Mas eu ainda estou a aprender a ser uma pessoa com quem vale a pena tomar um café. Quando for, não vou procurar-te. Vou procurar alguém que não se riu quando outros sofreram. Cuida-te. Apertou enviar. Bloqueou o número e então, sem pensar mais, marcou outro número, um que não marcava há muito. Pai. Do outro lado do telefone houve um silêncio longo. Depois uma voz velha, gasta, suave. Filho, pai, tens tempo? Tenho todo o tempo do mundo, filho. Há tempo que o tenho, mas estava à tua espera. Cristiano fechou os olhos e pela primeira vez em muitos anos teve uma conversa com o seu pai que não terminava numa hora. Entretanto, do outro lado da cidade, no apartamento pequeno que Antônia partilhava com Catarina, as 2 irmãs estavam no quarto de Catarina. O quarto era o mais pequeno, uma cama pequena, uma secretária com os livros empilhados e um espelho velho apoiado contra a parede. Sobre a cama havia um vestido estendido. Era um vestido de seda verde escuro, simples, com gola fechada e mangas até ao cotovelo. Um vestido de outra época. A administradora da Casa das Amendoeiras tinha-o entregado a Antônia nessa mesma manhã numa caixa de cartão, com o cheiro levemente a lavanda guardada. Dentro da caixa, sobre o vestido, havia uma nota curta, letra da avó. Minha filha, este vestido, usei-o no dia em que me deram a medalha em Paris. Emprestou-mo a senhora Levesque,
porque eu não tinha nada elegante para vestir. Depois ofereceu-mo quando voltamos. Guardei-o toda a vida sem saber para quê. Hoje já sei. Era para ti para esta noite. Põe-no, minha filha, e quando subires para falar, lembra-te que a tua avó está em cada centímetro desse tecido. Amo-te, Bernardina. Catarina estava ajoelhada ao lado da cama, dobrando com cuidado o papel de seda que envolvia o vestido. Antônia estava parada diante do espelho em lingerie, a olhar para o tecido. Irmã, vais usá-lo? Vou usá-lo. Serve-te. Vamos experimentar. Catarina levantou o vestido com as duas mãos. Antônia vestiu-o com cuidado. A seda deslizou sobre a pele com um som suave, antigo, perfumado. Catarina subiu-lhe o fecho das costas, ajeitou a gola, passou-lhe a mão pelo ombro para alisar uma ruga. Quando Antônia se olhou no espelho, não se reconheceu. Tinha os olhos da sua avó. Irmã, sussurrou Catarina. Olha, estou a olhar. Não, olha, de verdade. Antônia olhou. A cara, as maçãs do rosto, o nariz eram seus. Mas os olhos da mulher no espelho eram os mesmos olhos da mulher pequena que cozinhava com touca branca numa embaixada francesa há 40 anos. Catarina, sim, não consigo. Sim, consegues. Catarina, não sou eu. Não sou eu a do vestido. Não sou eu a do discurso. Eu sou a dos tabuleiros. Catarina parou atrás dela, pôs-lhe as duas mãos nos ombros, olhou-a pelo reflexo do espelho. Irmã, tu és as duas, e és mais. Tu és a avó, tu és a mãe, onde quer que esteja. Tu és eu, tu és todas as raparigas que esta noite estão a ver o que tu vais fazer e se estão a animar. Não tens de ser uma só Antônia. Tens de ser todas as Antônias que cabem em ti. Ouves-me? Antônia respirou fundo, fechou os olhos. Ouço. Repete-mo como faz a avó. Sou todas as Antônias que cabem em mim. Isso. Vamos, que o carro está lá embaixo. Às 8 da noite, a sala principal da Embaixada Francesa em Lisboa estava cheia. Não ficava um assento livre. Nas primeiras filas, autoridades, jornalistas, embaixadores de vários países. Etienne Beauchamp e os seus 2 sócios tinham vindo especialmente de Paris. Tiago Santos, com um fato emprestado e os nervos à flor da pele, ocupava um assento do lado da família. Dona Assunção Almeida, numa poltrona 3 filas atrás, observava tudo em silêncio. E ao seu lado, sem relógio de ouro, sem fato feito à medida, sem máscara, estava Cristiano Almeida, na primeira fila central, sentada numa cadeira de rodas que a administradora da Casa das Amendoeiras empurrava com cuidado, estava a avó Bernardina Souza. Tinha a bandolete clara, o colar de prata, e sobre os joelhos o caderno de couro aberto numa página marcada com uma fita de cetim. Henrique Lemos subiu ao estrado primeiro. Falou durante 10 minutos. Falou da cozinha como uma forma de paz, dos idiomas como pontes, das trabalhadoras invisíveis que durante décadas tinham sustentado as residências diplomáticas francesas e, por extensão, os laços entre os povos. Mencionou nomes, mencionou histórias, mencionou Bernardina Souza, uma entre tantas, mas hoje, por fim, uma que seria nomeada em voz alta. Quando terminou, apresentou Antônia. Demos as boas-vindas à neta de Bernardina, Antônia Vieira. Antônia subiu ao estrado com o vestido de seda verde escuro. Devagar, sem pressa. Levava na mão uma folha, mas não a olhou. Dobrou-a e deixou-a sobre o atril. Respirou, olhou para a sala. Os seus olhos cruzaram os da avó na primeira fila. Bernardina fez-lhe o mais leve dos acenos de cabeça. Antônia falou. Há algumas semanas, uma noite qualquer, num restaurante desta cidade, um homem ofereceu-me o seu relógio de ouro. Disse que valia 5 anos do meu salário. Disse que me o daria se eu conseguisse demonstrar que entendia o francês que ele falava para me humilhar diante de toda a sala. Fez uma pausa. A sala estava absolutamente quieta. Eu não aceitei o relógio, mas aceitei a oportunidade. Devolvi-lhe as suas palavras e o que se passou depois tornou-se um vídeo, e o vídeo tornou-se um debate, e o debate tornou-se esta noite. Outra pausa. Mas esta noite não é sobre esse homem e não é sobre mim. Esta noite é sobre a mulher que está sentada na primeira fila com um caderno de couro sobre os joelhos, a mulher que durante muitos anos cozinhou em silêncio em 5 residências diplomáticas. A mulher que aprendeu 4 idiomas a ouvir, não porque alguém lhe pedisse, mas porque entender o outro
Lhe parecia a forma mais honesta de o respeitar. Antônia olhou para sua avó. Os seus olhos encheram-se, mas a sua voz não se quebrou. A minha avó nunca me ensinou idiomas para que eu ficasse famosa. Ensinou-me para que eu entendesse. Ensinou-me porque ela sabia algo que o mundo ainda está a aprender. Que o valor de uma pessoa não se mede pelo tamanho do seu salário, nem pelo peso do seu relógio, nem pela cadeira em que se senta. O valor de uma pessoa mede-se por como trata quem não lhe pode retribuir o favor. Uma mulher na terceira fila levou a mão à boca. Tiago baixou a cabeça. Eu quero falar hoje a 2 grupos de pessoas e quero pedir desculpa aos 2 ao mesmo tempo por ter demorado tanto a falar-lhes. Antônia respirou. Ao primeiro grupo, as raparigas e rapazes que esta noite estão a carregar tabuleiros em algum restaurante desta cidade. Aos porteiros, às cozinheiras, às empregadas de limpeza, às mulheres que limpam escritórios às 5 da manhã, a todos os que, enquanto eu falo aqui esta noite, ainda continuam a ser invisíveis. Quero dizer-lhes algo que a minha avó me dizia quando eu era pequena e que hoje é de vocês. Pausa. Não gritem, falem bonito. Não empurrem, para que os soberbos tropecem sozinhos. Tu nunca empurres. Houve um movimento na sala. Alguns tiraram lenços, outros baixaram a cabeça para esconder os olhos. O segundo grupo aos homens e mulheres que alguma vez, em algum momento da sua vida, olharam para outra pessoa com desprezo, porque pensaram que essa pessoa era menos. Aos que se riram quando outros se humilhavam, aos que ficaram calados quando alguém gritava, aos que pediram noutro idioma para que não entendêssemos. Antônia olhou diretamente para a primeira fila. Cristiano levantou os olhos. A vocês quero dizer outra coisa, que a vergonha, quando se sente honestamente, é a primeira porta da mudança. Que não há ninguém nesta sala que não tenha sido injusto alguma vez. Que o problema não é ter-lo sido, o problema é não querer deixar de o ser. Pausa. E a um de vocês em particular que esta noite está aqui e que tomou decisões que estão a mudar vidas nas suas empresas, quero dizer obrigado. Não para limpar o que se passou, isso já passou, mas porque a sua mudança está a abrir portas que nenhum de nós podia abrir sozinho. E isso no meu caderno, e no caderno da minha avó, vale tanto como as palavras que falamos essa noite. Cristiano fechou os olhos, as lágrimas desceram sem pedir licença. Antônia levantou o caderno de couro. Mostrou-o brevemente ao público. A minha avó disse-me há alguns dias uma frase que vos vou repetir esta noite. As coisas que ficam guardadas morrem. As coisas que são partilhadas vivem. Por isso hoje entrego o que me deram e peço a cada um de vocês que entreguem o que lhes tenham dado, que não fiquem com nada, que passem os idiomas, as receitas, os abraços, os perdões, as oportunidades, que os passem, mesmo que pensem que não é importante, porque algum dia alguém em algum restaurante vai precisar exatamente do que vocês passaram. A sala estava em silêncio total. Antônia olhou pela última vez para a avó. Bernardina tinha os olhos cheios. Sorria. Esta noite não terminou quando me devolvi aquele pedido em francês. Esta noite apenas começa e é de todos os que neste momento, em qualquer parte desta cidade e deste mundo, estão a aprender a escutar. Baixou a voz. Boa noite e obrigada, avó. Houve um segundo de silêncio e depois a sala inteira levantou-se. O aplauso durou muito, demasiado para um discurso. Não era aplauso de cortesia, era outra coisa. Era o som que fazem as pessoas quando reconhecem uma verdade que já sabiam, mas não se atreviam a dizer em voz alta. Na primeira fila, Bernardina Souza deixou o caderno sobre a saia e aplaudiu devagar com as suas mãos velhas, as palmas tocando-se com um som muito suave que só ela podia ouvir. Quando Antônia desceu do estrado, Henrique Lemos levantou-se do lado do palco, mas antes que pudesse retomar o microfone, alguém mais se levantou da primeira fila e pediu a palavra com um gesto humilde da mão. Era Cristiano Almeida. A sala ficou em silêncio outra vez, diferente do silêncio anterior. Um silêncio carregado de expectativa. Henrique olhou-o. Depois olhou para Antônia, que já estava a voltar para o lado da sua avó. Antônia assentiu com a cabeça devagar. Henrique fez um sinal a Cristiano. Subiu. Cristiano parou diante do atril, pigarreou, tirou um papel pequeno do bolso, olhou-o um instante, guardou-o. Não trago discurso, disse. Traia, mas acabo de ouvir um melhor do que eu nunca poderia escrever. Por isso vou falar sem papel.
Fez uma pausa, procurou as palavras com dificuldade. Há algumas semanas, numa mesa de um restaurante desta cidade, eu tentei humilhar a mulher que acaba de falar aqui esta noite. Filo acreditando que estava a ser engraçado diante da minha parceira, diante dos meus colegas, diante de mim mesmo. Filo porque acreditava que era isso que faziam os homens importantes. Pausa. Essa noite aprendi que os homens realmente importantes nunca precisam de humilhar ninguém para se sentirem importantes. Que só os homens pequenos fazem isso e que eu, que passei 20 anos a crer-me grande, na realidade tinha estado a ser pequeno o tempo todo. Pausa longa. Não vim aqui esta noite para limpar a minha imagem. A imagem danifiquei-a eu sozinho. Vim porque há pessoas nesta sala a quem devia estar presente. Devia isto à minha mãe, que me criou melhor do que eu lhe retribuí. Devia isto ao meu pai, com quem acabo de começar a falar outra vez depois de muitos anos. Devia isto à senhora Souza, uma mulher que não conheço, mas que com a sua forma de criar a sua neta, me ensinou mais sobre dignidade do que toda a minha educação. E devia isto especialmente a Antônia Vieira, que teve numa só noite mais serenidade do que eu tive em toda a minha vida. Cristiano virou-se brevemente para a primeira fila. Senhora Souza, se me permite, vou dizer-lhe uma só coisa esta noite e vou dizer, lá diante de toda esta gente. Obrigado por ter criado essa mulher e por ter, sem saber, criado também um bocadinho de mim. Bernardina assentiu em silêncio da cadeira de rodas. Sorriu suavemente como uma mãe. Cristiano desceu do estrado. A sala aplaudiu outra vez, mais baixinho, desta vez mais humano. À saída do evento, no pátio interior da embaixada, Cristiano Almeida aproximou-se da cadeira de rodas de Bernardina. Agachou-se ao lado dela sem discurso, sem frases preparadas. Pegou-lhe na mão. Senhora Souza, sou Cristiano Almeida. Peço-lhe desculpa pelo que fiz à sua neta sem saber quem era a senhora. Bernardina olhou-o demoradamente com aqueles olhos que tinham visto 5 embaixadas, 4 idiomas e demasiados homens soberbos. Filho, senhora, a minha neta não precisa que tu lhe peças perdão. Tu precisas que tu te perdoes. Isso é o mais difícil e vai levar tempo, mas fazê-lo, porque enquanto tu não te perdoares, vais continuar a empurrar alguém todos os dias sem te dares conta. Cristiano assentiu com a cabeça baixa. Sim, senhora. E outra coisa, filho. Sim, trata bem os que servem nas mesas, e os que limpam, e os que cozinham, porque algum dia, prometo-te, vais entrar num lugar onde a pessoa atrás do balcão vai saber a tua língua melhor do que tu, e vais querer que essa pessoa seja amável contigo, e a única forma de que o seja é ter sido amável tu primeiro. Sim, senhora. Bernardina tocou-lhe na bochecha com a mão devagar, como se toca na bochecha de um filho que se enganou, mas ainda está a tempo. Anda, filho, vai para casa e dorme bem esta noite que amanhã é outro dia. Cristiano levantou-se, afastou-se, caminhou sozinho pelo pátio iluminado e pela primeira vez em muito tempo não se sentiu pequeno na sua própria casa. Passaram os meses. O programa Vozes Dignas inaugurou-se formalmente com 42 bolseiros no primeiro grupo, trabalhadoras e trabalhadores de serviço das empresas de Cristiano. Depois somaram-se mais 20 empresas, depois 100. O programa começou a financiar também o secundário aberto para quem não o tinha terminado, e com o tempo uma pequena fundação com o nome de Bernardina Souza, dedicada a conceder bolsas para que jovens de bairros humildes pudessem estudar idiomas e serviços diplomáticos. Catarina Vieira entrou para a universidade com bolsa completa. Inscreveu-se em Relações Internacionais. A primeira disciplina que aprovou foi francês. Tirou a nota mais alta do semestre. Tiago Santos deixou o Salão Âmbar 6 meses depois. Abriu um pequeno bistrô em Campo de Ourique, com cozinha honesta e empregados de mesa que cobravam um salário digno e gorjetas justas. Deu-lhe um nome simples, a Mesa 15. Quando alguém perguntava por quê, Tiago sorria e dizia que era uma longa história. Algumas noites, Antônia ia comer lá. Tiago servia-lhe o café pessoalmente. Henrique Lemos escreveu um livro. Chamou-se As Cozinheiras Invisíveis. Dedicou a primeira página a Bernardina Souza. Vendeu mais exemplares do que se esperava. Etienne Beauchamp regressou a Lisboa 2 vezes por ano. Passava pelo lar Casa das Amendoeiras cada vez. Levava flores a Bernardina, falava-lhe em francês. Bernardina recebia-o sempre com o mesmo sorriso pequeno.
Raquel Soares desapareceu dos círculos sociais por um tempo. Depois voltou a aparecer, mais tranquila, mais calada, dando entrevistas sobre como tinha aprendido a não rir quando outros sofriam. Alguns acreditaram nela, outros não. Ela seguiu, como segue todo o mundo, tentando. Cristiano Almeida continuou empresário, continuou a construir edifícios, mas algo na sua forma de olhar tinha mudado. Cumprimentava o porteiro pelo nome. Aprendeu as receitas favoritas das cozinheiras do seu refeitório corporativo. Começou devagar a estudar francês, aos sábados pela manhã com um professor particular, não para presumir, para entender. A sua mãe notou da primeira vez que jantou com ele depois da transformação. Não lhe disse nada, mas nessa noite antes de ir dormir, ligou para o seu esposo do seu quarto e disse em voz baixa: algo nele mudou, de verdade desta vez. E numa bairro humilde ao norte da cidade, uma menina que tinha visto o discurso pela internet no telemóvel emprestado de uma vizinha, disse à sua mãe nessa noite, enquanto jantavam sopa e pão: mãe, eu quero aprender idiomas como a Antônia, como a avó dela. A sua mãe olhou-a, sorriu, acariciou-lhe a mão sobre a mesa. Vamos ver como, minha filha. Há uma fundação, mãe, disse-o no discurso. Dão bolsas. Sim, vou inscrever-me. A mãe, uma mulher que limpava escritórios durante a noite e que se tinha sentado a jantar com a sua filha depois de um turno longo, olhou para a menina com uma mistura de ternura e algo mais antigo, algo que se parecia com a esperança, mas que era ainda mais resistente do que a esperança. Amanhã mesmo vamos inscrever-nos. De verdade, mãe. De verdade, minha filha. Nessa mesma noite, noutra parte do país, uma empregada de mesa de um hotel pequeno no Porto enviou uma mensagem ao perfil oficial da fundação. Escreveu que a sua avó tinha sido bandeira durante 40 anos e que lhe tinha ensinado a ler quando ela era criança, sem nunca ir à escola, que tinha visto o discurso, que essa noite, pela primeira vez em muito tempo, tinha sentido que a sua história também valia e que queria ajudar outras mulheres a sentir o mesmo. Em Coimbra, uma jovem que trabalhava como recepcionista num hotel de 5 estrelas, traduziu o discurso para inglês e para espanhol durante o fim de semana, carregou-o nas suas redes, somou 400.000 visualizações numa semana. A fundação recebeu e-mails da Argentina, do Peru, de Espanha, de Marrocos. Cada e-mail contava uma história diferente. Uma avó que semeava algodão, um avô que reparava relógios, uma mãe que cozia em máquinas industriais, uma tia que ensinava a ler numa escola rural. Cada história, uma semente, cada semente, uma possibilidade. O programa cresceu mais rápido do que ninguém tinha planeado. Nessa mesma noite, noutro lugar de Lisboa, no seu pequeno apartamento, Antônia sentou-se no sofá. Catarina já dormia. A cidade lá fora fazia os seus ruídos normais de meia-noite. Os carros, os cães, as sirenes distantes. Antônia tirou do bolso do avental o caderno de couro. Tinha-o levado todo o dia com ela, como sempre. Abriu na última página. Estava em branco. A avó tinha deixado sempre a última página em branco de propósito. Para que tu escrevas algo, minha filha, quando chegar o momento. Antônia pegou numa caneta. Escreveu com a sua melhor letra uma só frase. Em português primeiro, em francês, depois em italiano, russo e árabe ao final. As coisas que são partilhadas vivem. Fechou o caderno, guardou-o na gaveta da mesinha de cabeceira, ao lado da fotografia velha da avó com a medalha, apagou a lâmpada e antes de fechar os olhos sorriu na escuridão, porque entendeu por fim o que a avó tinha tentado dizer-lhe toda a vida. Que o milionário essa noite no restaurante tinha pedido em francês para a humilhar e que aquele idioma, sem que ele o soubesse, tinha sido sempre a casa onde ela tinha crescido. Quis humilhar lá noutro idioma. Jamais imaginou que esse idioma era a sua casa.